Olá, então, boa noite a todas e todos. Vamos dar início à nossa sessão de estudo do livro A Fuga dos Monges Bom. Hoje terminaremos, pelo menos a história, ela já está no fim, e se der tempo, finalizamos a atualização em relação ao estado presente dos mestres, pelo menos até 2022, quando o livro foi publicado, e também de outros personagens do livro. Para os amigos que acompanham em espanhol, a Lina, nossa tradutora, está com um compromisso durante essas próximas semanas, então ela fará a tradução posteriormente. De todo modo, espero que vocês possam usufruir estas, estes últimos encontros aqui conosco também. Então, vamos fazer uma breve meditação, uma breve conexão com os nossos mestres, com a nossa linhagem, com o momento presente, com o nosso corpo. Vamos tomando consciência da nossa respiração, do espaço em que estamos sentados. Respiramos com consciência, soltamos as tensões, as preocupações, deixamos nessa hora aqui para fora tudo o que for obstáculo para que a gente possa compreender da melhor forma, experienciar da melhor forma essa história tão bonita que chega ao fim hoje. Nós fizemos essa série de estudos com a intenção de inicialmente comemorar o centenário de Aung Tsin Rinpoche, um dos protagonistas desse livro, o mestre de nossos mestres, detentor das principais linhagens do bom. Durante a nossa leitura, Aung Tsin Rinpoche fez o seu paranirvana. Foi um processo triste, por um lado, mas muito bonito e também auspicioso por outro, porque nós podemos acompanhar a realização de um mestre. Ele inicialmente permaneceu em meditação, em sua transição pelo bardo. Isso mobilizou tanto lá no Nepal, na Índia, no Tibete, quanto aqui no Ocidente, inúmeros devotos, praticantes do bom, que podemos acompanhar, nos conectar com o Mestre nesse momento tão sagrado. Depois, acompanhamos também os 49 dias de seu, vamos chamar de seu, bom, eu não sei qual seria o termo técnico, mas né, o seu velório, digamos, é um processo longo, e também a sua cremação, a cremação do seu corpo sagrado ao final, onde mais realizações foram observadas, arco-íris, vários arco-íris surgindo ali no momento, indicando o quão auspicioso foi esse momento final aqui entre nós, pelo menos em sua forma física, em sua forma nirmanakaya, e sem dúvidas, Aung Tsin Rinpoche permanece conosco agora pela força da linhagem, né? Então é nessa linhagem que nós nos conectamos, é com Aung Tsin Rinpoche, com Tenzin Wangyal Rinpoche, é com Tapiritsa, é com todos os Budas, mestres, Dakinis, Idans, toda a mandala do bom. Abrimos nosso coração para receber as bênçãos, abrimos nosso coração para agradecer a generosidade,
o esforço, o trabalho de tantos mestres durante tantos séculos que lutaram, literalmente lutaram para manter viva essa tradição. Nós vimos ao longo da leitura quantas vezes o bom esteve a ponto de ser extinto. Diversos momentos no último milênio, o bom foi perseguido, inclusive recentemente, e ainda assim, pela força dos mestres e pelas bênçãos dos Budas, das Dakinis, dos seres iluminados, o bom permaneceu vivo e nós aqui temos a oportunidade de beber um pouquinho dessa sabedoria. Então, com esse sentimento de gratidão e reconhecimento da preciosidade desses ensinamentos, nós damos seguimento à nossa leitura. Compartilhar aqui a tela. Então, na última sessão, nós chegamos, enfim, ao último capítulo do livro, pelo menos ao último capítulo narrativo, A Terra Prometida, que é a história da aquisição e da construção da comunidade Bompo na Índia, em Dolange, na cidade de Dolange, o próximo à cidade de Dolange. E, e nós terminamos, então, nesta passagem aqui, onde nós vimos que inicialmente havia uma resistência por parte da comunidade indiana lá, e também por parte de outras escolas budistas, de membros de outras escolas budistas, mas aos poucos os nossos mestres, especialmente Aung San Rinpoche, que estava liderando esse processo, né, foi conquistando a confiança e a gente vê então que a própria comunidade local passa a ser beneficiada com a chegada do mosteiro da comunidade. E aí nós estávamos vendo também a história desta desta auxiliar, né, desta tradutora, desta pessoa que estava auxiliando ali né, no momento de instalação do mosteiro, da comunidade, a Romila Kapur, que teria virado uma espécie de uma prefeita, né? Foi assim que os narradores nos apresentaram ela. Então, apesar da juventude do gênero, ela, a Romila Kapur, nunca vacilou à medida que as responsabilidades aumentavam. Encontrava-se negociando regularmente com o governador e outros funcionários estaduais, todos homens. Era frequentemente vista dirigindo um jipe em viagens a Shimla, a capital do estado, para solicitar alimentos e suprimentos. Kapur descobriu que podia negociar tão bem quanto qualquer um dos homens com quem lidava. Graças aos seus esforços e aos de Tenzin, a comunidade Bon reuniu os recursos necessários para prosperar. Uma comunidade Bon estava se formando, mas a morte do 32º abade do Menri, 5 anos antes, havia deixado a religião sem o líder titular. Tenzin era o líder de fato, mas sabia que para a comunidade prosperar, seu povo precisava de sua figura tradicional, um abade de Menri, com o título de Menri Trinzin, que significa detentor do trono da montanha da medicina. O cargo vago precisava ser preenchido de acordo com a tradição. A escolha seria crucial para a sobrevivência do bom. O novo abade precisava ter visão e habilidades organizacionais para sustentar a comunidade bom no exílio e impedir que os seus adeptos se dispersassem. Para encontrar esse líder raro, Tenzin e os outros monges fizeram o que sempre fizeram: apelaram aos deuses. Os lamas Bon viviam na Índia, Nepal e Butão, incluindo os 15 de mais alta hierarquia. Reuniram-se em 1968 no assentamento de Dolange
para escolher um novo abade da forma tradicional. Os nomes de 10 monges qualificados com graus de Geshe foram escritos em pedaços de papel. Esses papéis foram colocados dentro de bolas de sampa e remédios sagrados. As bolas foram colocadas em um vaso e então Tenzin e uma dúzia de monges rezaram por 14 dias em um templo protetor recém-construído. Após as orações e rituais, o abade de Yungundrunlin sacudiu o vaso. As 10 bolas saltaram dentro até que 3 caíram para fora. A sala ficou em silêncio, enquanto os monges observaram com tensa expectativa, cada um sabendo que o futuro do bom seria decidido por uma bola de Tsampa. Uma a uma, as 3 bolas caíram sobre uma mandala de areia especialmente criado, cada um perturbando as linhas de areia colorida cuidadosamente dispostas em um padrão intrincado. O vaso foi esvaziado e as 3 bolas retornaram a ele. O abade de Yongundrunlin então sacudiu as 3 bolas até que 2 saíram, uma após outra. A primeira das 2 conteria o nome do 33º abade de Menri, chefe da religião Bon. A bola foi aberta e no papel, dentro dela, estava escrito o nome Sandie Tenzin. Em 14 de março de 1968, Sandy estava deitado em sua cama na Noruega e sonhou que ele e outro monge estavam sentados no topo de um templo sob um vento forte, cada um com uma concha, como aquelas sopradas como trombeta durante as cerimônias religiosas. O vento feroz arrancou a concha da mão do outro monge, despedaçando-a no chão abaixo. Sandy segurou firme sua concha e assoprou do lado do alto do templo. No dia seguinte, Sandy recebeu um telegrama informando que os protetores do bom o haviam escolhido como Menhintrensin. Mais tarde, ele descobriria que o nome do monge em seu sonho estava na segunda bola. Só uma observação, o Geshe-dema sempre fala, sempre que entra esse assunto, né, em algum retiro, ele fala que esse processo de escolha do Menritrense, do chefe da religião, do bom, é muito particular e muito diferente das outras escolas tibetanas. Porque nas outras escolas, majoritariamente, essa escolha é feita por meio do reconhecimento de renascimentos, né? Então, tem os tucos, esses tucos são renascimentos de mestres anteriores e eles são identificados por uma série de cerimônias específicas, e a partir do reconhecimento desse renascimento é então que se define quem vai ser o próximo líder religioso daquela escola. Então, esta forma das outras escolas é uma forma baseada é, em segmento é, de uma linhagem familiar, muitas vezes, né? É, ou de uma linhagem espiritual. Mas, de qualquer forma, a escolha é feita por meio de um reconhecimento, de um renascimento, né? O bom tem essa característica de é, a escolha ser feita basicamente por meio de um sorteio. Se a gente observar bem o que aconteceu aqui, foi um sorteio. Os nomes dos geshes, e os geshes são monges que estudaram e alcançaram um grau que equivaleria aqui para o Ocidente ao grau de doutor, né, os geshes. Então, todos os geshes podem se candidatar ou são automaticamente candidatáveis para essa função. Naquela época ali, haviam poucos geshes e, e hoje há muito mais. Então, todos os geshes, eles são elegíveis para esse processo. E aí então tem vários rituais, várias orações, tem
uma prática importante que o Gashidema nos explicou em um desses retiros, que envolve Cipidialmo e Eschualmo, que são as protetoras, né, do bom, particularmente protetoras dos ensinamentos do bom, e, e após essa série de práticas, o que se faz no fundo é um sorteio aleatório. Então o Geshe-dema ele fala que isso é mais democrático, porque não escolhe uma pessoa específica por qualquer razão que seja, mas se permite a participação de todos os guests que se formaram até o último grau e a partir dali se define aleatoriamente. Eu acho isso bem interessante. E, e aí uma vez a gente até perguntou para o Geshe-dema se não havia tuco no bom. E sim, há tucos no bom, há renascimentos. O próprio Tenzin Wangyal Rinpoche, embora ele não fale muito isso, mas está em sua biografia, ele é um tuco. Ele é um renascimento de um é, praticante do bom que viveu no início do século, final do século XIX, início do século XX, e este mestre, ele foi o primeiro a imprimir em imprensa moderna os textos do bom. Então ele era um mestre conhecido por divulgar, tornar mais acessível os ensinamentos por meio da tecnologia. E é interessante observar que o Tenzin Wangyal Rinpoche, o nosso professor, ele tem essa característica muito clara. Ele usa as tecnologias atuais, ele foi um pioneiro nos ensinamentos online. A Cyber Sangha já estava pronta quando chegou a pandemia e os ensinamentos do bom prosperaram, perseveraram muito naquele momento da pandemia. Muitos de nós aqui chegamos ao bom justamente ali, né, entre 2020, final de 2019, início de 2020, 2021. Então, é curioso que essa característica tão marcante do renascimento anterior dele esteja presente no Tenzin Wangyal. E não só a Saber Sangha, não só a internet, por exemplo, a prática de lua cheia que se faz por Zoom e, e as outras tecnologias que o Rinpoche usa para dar o suporte à prática. Então, o Rinpoche ele é muito entusiasta desses uh, relógios, ou agora ele está bastante focado na medição de glicose, e, e essa é uma característica, então, ao que parece, né, desse fluxo mental que vem renascendo e divulgando o bom e os ensinamentos e as práticas por meio da assimilação de tecnologias. Mas, embora haja os tucos no bom, o Geshe-dema nos explicou que, diferentemente das outras tradições, não é porque alguém é um tuco que automaticamente ele vai ser o detentor da linhagem, ou vai ser o chefe do mosteiro, ou mesmo o chefe superior da tradição. Não. Esse tuco, vai ter o mesmo tratamento das outras pessoas, dos outros praticantes, e se ele vier a ter qualquer projeção de liderança, não é porque ele é um tuco, porque ele é um renascimento, mas é porque ele estudou, ele se esforçou, ele trabalhou, né? Então por mérito de seu esforço e não necessariamente simplesmente por ter renascido como um tuco. E isso também me parece bem interessante, né? Bom, desculpem aí a digressão, mas eu acho relevante assim, a gente reforçar essa característica do bom como um espaço bem democrático. No dia seguinte, então aí está contando justamente esse processo de escolha do 33º Menri Trenzi,
e com esse sonho tão bonito, né, em que ele toca a concha e a pessoa que ficou em segundo tinha deixado a concha cair, são sinais. O instinto de Sandia, no entanto, foi recusar. Ele enviou um cabo dizendo que era jovem demais e inexperiente para assumir um fardo tão pesado. A resposta de Tenzin dizia que os lamas não o haviam escolhido. Ele fora escolhido pelos deuses. Incapaz de recusar os deuses, eu preferiria a tradução como Budas, né? Mas vamos seguir aqui. Incapaz de recusar os deuses, Sandiye voltou para a Índia. A partir desse momento, seu nome seria Menritrinzin Longtoten Painima, e ele seria tratado como sua santidade. Os deuses haviam escolhido bem. Sandy aprendera muito sobre a necessidade da educação moderna durante sua estadia na Europa e sobre a organização e suas visitas a mosteiros europeus. Ele estava mais imerso nas complexidades da religião Bon do que a maioria de seus contemporâneos. Liderara o esforço para reunir e imprimir escrituras do Bon, perdidas para as depredações chinesas no Tibete. Suas viagens pela Europa lhe deram habilidades linguísticas e uma compreensão do mundo que lhe permitiram negociar com sucesso fora da comunidade Bon. Seu carisma, bondade e presença física imponente levavam outros a vê-lo como líder. Durante seu primeiro ano em Dolange, os lamas Bon mais eruditos acorreram ao assentamento para instruí-lo, como ditava a tradição. Sandy e Tenzin partiram para construir um novo futuro para o Bon, erguendo o mosteiro Menri na Índia e transformando-o em um farol espiritual. Menri, na Índia, substituíra o antigo mosteiro Menri, gravemente danificado no Tibete, que jamais poderia cumprir seu papel tradicional enquanto estivesse sob controle chinês. Juntos, transformaram alguns prédios rudimentares e um punhado de monges no coração da religião Bon. O mosteiro proporcionaria um local para a formação dos monges Bon, garantindo que a religião perdurasse. Desde sua fundação, o mosteiro Meher na Índia seria um atrativo para aqueles que buscavam liberdade e uma instrução religiosa sem interferência chinesa. Muitos arriscaram suas vidas cruzando o Himalaia para chegar a Meher. Tenzin fundou um currículo dialético dentro de Menri em 1978. Sob a orientação de Tenzin e Sandi, o mosteiro instituiu um rigoroso regime de treinamento que formaria os monges mais eruditos do Bon. Os primeiros 6 estudantes se formaram com graus de Geshe em 1986. Desde então, mais de 140 monges conquistaram seu grau de Geshe ali. Inclusive, tem Zhivangyang Rinpoche, o Geshe Dema, né, os nossos professores todos foram formados ali no mosteiro, sob a tutela direta do Yongtse Rinpoche. Uma escola para crianças Bompo e da aldeia, hoje administrada pelo governo tibetano no exílio, foi estabelecida na encosta abaixo do mosteiro e um convento foi concluído em 2003, próximo ao local onde ficava a cabana de Kapur, em uma encosta com vista para o rio. A nova escola infantil rompeu com a ênfase tradicional no treinamento religioso, adotando um currículo moderno que preparava seus formandos para o mundo em rápida transformação fora de Dolange. Além disso, um orfanato combinado com o internato, o Centro de Bem-Estar Infantil Bom, foi construído no mosteiro. Inclusive, nós tivemos uma ação há algum tempo atrás para apoiar, né, enviar doações a esse centro. À medida que o Bom crescia, também crescia o apoio financeiro a Menri. Nos primeiros anos, Sandy e Tenzin lutaram para manter o assentamento e o mosteiro. A comida era frequentemente escassa. Tenzin, por vezes, abria mão de suas refeições para salvá-las para os monges mais jovens. Até 1995, Menri era um conjunto de prédios de concreto simples. O templo principal carecia das obras de arte que normalmente cobrem todas as superfícies pintáveis nos mosteiros. A sorte de Menri começou a mudar depois que guests formados em Menri viajaram para o exterior nos anos 80, onde encontraram um público receptivo aos ensinamentos do Bon
na Europa e na América do Norte. Centros de ensino bom começaram a surgir no Ocidente, e as contribuições dos novos adeptos começaram a fluir para Manly no final da década de 90. Essas contribuições levaram a um boom de construção no mosteiro, permitindo que ele crescesse e se tornasse um complexo com dormitórios, templos, um hospital onde se pratica a medicina tibetana tradicional, um prédio para hospedar os muitos visitantes estrangeiros e edifícios auxiliares. Eu faço votos que vocês, que nós possamos um dia conhecer ali esse mosteiro, né? O Mosteiro Menri lá em Dolange, de preferência juntos. Tompa Shenab pode ter fundado o Bon, mas foi Tenzin quem o manteve vivo. O renascimento do Bon no assentamento próximo a Dolange talvez nunca tivesse se tornado realidade se um soldado chinês tivesse decidido acabar com a vida de um monge gravemente ferido na montanha Muruhi, que foi ali quando o Yongtse Rinpoche, né, quase esteve para morrer. Tenzin, cujo único desejo era permanecer em uma caverna e meditar, foi forçado pelas circunstâncias a liderar seu povo para fora do deserto. Graças a seus esforços, junto com Sanji, o bom foi salvo e hoje floresce. Romila Kapoor recordaria meio século depois: os esforços de Sanjay e Tenzin reviveram a religião Bon. Caso contrário, não haveria Bon. Se não fosse por eles, pelo menos na Índia, ele teria acabado. E o que restasse da religião, mesmo no Tibete, não teria sobrevivido. Então, com esse reconhecimento da importância, né, dos mestres, especialmente de Jongtsen Rinpoche, acho que durante todo o livro fica claro é, como ele foi determinante para a continuidade da tradição, né? Tompa Sherab é o primeiro Buda da nossa tradição. Ele é o Buda que pela primeira vez girou o, a suástica, digamos, né? Ele girou a suástica em seu sentido anti-horário e propagou os ensinamentos do bom aqui para nós na Terra. A tradição considera que o segundo Buda da nossa tradição é Neame Sherab Gyaltsen, que lá no século XIII fundou o mosteiro Menri no Tibete e consolidou todas as linhagens em uma só. Então, Neame Sherab Gyaltsen é o segundo Buda. E se vocês me dão licença, eu diria tranquilamente que nós temos um terceiro Buda na nossa tradição, que é Yongtse Rinpoche. Porque, tal como Tompa Sherab trouxe os ensinamentos, Nyam Sherab Gyaltsen consolidou e estruturou os ensinamentos, o Tenzin, aliás, desculpa, o Yongtsen Tenzin Nodaki Rinpoche, que é o nome completo dele, né, o nosso Yongtsen Rinpoche, protegeu e manteve vivo e expandiu muito bom. Ele é o professor dos nossos professores, ele, enfim, é o nosso mestre raiz. O, o, o Geshe Dema tem falado isso, ele tem colocado bastante isso, né? Quando a gente visualiza o Lama Raiz, especialmente quando a gente tem muitas dúvidas, né? A gente acaba tendo quem é o nosso Lama Raiz, quem é o nosso Lama Raiz? Nosso Lama Raiz é aquele que nos ensinou a natureza da nossa mente. E Yongtse Rinpoche ensinou os nossos professores, ensinou por meio dos livros e segue nos ensinando. Se a gente visualizar à nossa frente Yongtse Rinpoche e pedir as suas bênçãos, ele estará ali, como um pai, como um avô, nos ensinando, nos abençoando. Não é verdade? Então é isso, meus amigos e amigas. Terminamos o livro. Agora seria o epílogo. Vamos já para o epílogo? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Seguimos? Então, o que seria o epílogo aqui? É justamente
a atualização sobre o estado de cada um até 2022. Como eu disse, infelizmente, é, atualmente essa biografia que vamos ler agora aqui precisaria ser complementada justamente com a passagem do Yongtse Rinpoche. Então, de qualquer forma, os autores nos dizem que 6 décadas depois de ter sido deixado para morrer em Murhi, na desolação do Planalto Shantan, Tenzin vive tranquilamente em um mosteiro que fundou em Katmandu. Hoje, conhecido como Sua Eminência Yongtse Tenzin Nandak Rinpoche, ele começou em 1977 a buscar um local próximo a Katmandu para atender a grande população de Bonpos no Nepal. Embora houvesse cerca de 20 mosteiros bons no Nepal na época, a maioria era remota e tinha pouca influência, além de suas comunidades imediatas. Eles não estavam preparados para conceder graus de Geshe, nem para educar a nova geração de Bonpos. Uma lacuna que Tenzin pretendia preencher. Ele finalmente escolheu um pedaço de selva em uma encosta, em uma área desabitada nos arredores da cidade, acessível apenas a pé. Comprou a terra e fundou um mosteiro em 1987. Além disso, né, então, além dele ter estabelecido inicialmente, lá nos anos 60, 70, o mosteiro Menri, na Índia, depois, então, nos anos 80, no final dos anos 80, no Nepal, em Katmandu, ele vai fundar um outro mosteiro que vai ser focado justamente nos ensinos, né, nos ensinamentos, na formação dos geshes. O trabalho começou com um simples prédio de 4 cômodos na encosta. Essa construção modesta serviu como mosteiro por cerca de 4 anos. Tenzin o nomeou Triten Norbutse, em homenagem ao mosteiro fundado no século XIV em Tsang, no centro do Tibete, e demolido pelos guardas vermelhos durante a Revolução Cultural. Ele havia estudado com um mestre formado no antigo Triten Norbutse e queria honrar essa conexão. Em 1991, Tenzin supervisionou a construção de um novo templo e artistas do Butão foram contratados para erguer uma estátua gigante de Tompa Sherab, fundador do Bon. Assim como Menri, Triten no Burtse cresceu, adicionando uma biblioteca, salões para retiros, uma grande cozinha, uma farmácia de ervas, dormitórios e moradia para professores, tudo espalhado pela encosta. O mosteiro é acessado por uma longa escadaria de pedra a partir da base da colina. Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu o Nepal em 2015, matando pelo menos 153 pessoas. O tremor danificou Triten Norbutse, embora ninguém no mosteiro tenha se ferido. Engenheiros declararam a estrutura segura e começaram as obras para reforçar a fundação contra futuros terremotos. Em 2019, iniciou-se a construção de um novo templo com capacidade para 500 pessoas e uma nova residência para Tenzin, que foi finalizado recentemente. No século XXI, geshes do mosteiro Menri na Índia conquistaram seguidores na Europa, levando Tenzin a fundar o centro Shenten Darjeeling, na França, em 2015. Esse centro aqui é muito importante. Em 1986, 26 anos após escapar do Tibete, Tenzin retornou para visitar mosteiros Bon. Sua viagem foi acessível graças ao abrandamento da repressão religiosa pelos chineses nos anos 80 e à sua abstenção de política. Tenzin gozava de boa vontade das autoridades chinesas por seus esforços para arrecadar fundos para escolas tibetanas. Sua viagem tinha como objetivo inspirar e encorajar monges que, sob a opressão chinesa, haviam reconstruído mosteiros danificados ou destruídos durante a ocupação. Uma de suas paradas foi em Migawa, Amdo, no mosteiro Nanshik, o maior mosteiro bom, com mais de 1.000 monges. Ele estava cumprindo uma promessa feita a um velho amigo que pereceu durante a Revolução Cultural, o Lama Tempa Uyghur. Tempa Uyghur era um dos monges mais eruditos do mosteiro Menri no Tibete. Sob ordens de Tenzin, ele retornou ao mosteiro Nangshi em meados da década de 50, em meio à luta feroz entre tibetanos e ocupantes chineses.
Tempa Woger estava satisfeito com suas funções em Menri e relutava em voltar a Amdo, mas Tenzin insistiu. Ele acreditava que o mosteiro Nangshi precisava de um líder sábio para guiar os Bonpos naqueles tempos traiçoeiros. Eventualmente, Tenpa Woger cedeu ao pedido de Tenzin, mas exigiu a promessa de que Tenzin visitaria Nangxi na primeira oportunidade. A fuga de Tenzin do Tibete o forçou a adiar essa promessa por décadas. Ele nunca mais viria seu amigo, mas cumpriria a promessa de visitar o mosteiro. Durante sua viagem ao Tibete, Tenzin foi à sua terra natal, onde reencontrou a sua mãe. Olha só. Então, com 82 anos, pela primeira vez em 45 anos. Em 1999, após superar a relutância inicial das autoridades chinesas, Tenzin patrocinou uma escola residencial de 4 anos que ensinava medicina tibetana tradicional em sua cidade natal, em Kan. A escola fez tanto sucesso que o governo chinês assumiu seu patrocínio em 2007. Então, assim, não sei se vocês percebem a importância do que a gente está lendo, né? Então, há uma aproximação importante pelo menos do Yongtse Rinpoche, que é a liderança espiritual mais importante do Bon, com a China, que inclusive está patrocinando essa escola no próprio Tibete. Até 2018, ele viajava ocasionalmente aos Estados Unidos e a outros países para ensinar, passando os verões no centro Shenten, na França, e os invernos no Nepal. Sua perna ferida tornou-se cada vez mais dolorosa com a idade, levando-o a encerrar as viagens em 2019 e permanecer no mosteiro Tritsen Norbutse, em Katmandu, onde nós sabemos ele viria a falecer agora em 2015. O devotado assistente de Tenzin, Sherabit Sutren, que salvou sua vida e cruzou o Himalaia com ele durante a fuga, vivia em Kan em 2021. Ele não foi entrevistado por este livro. Então ele voltou para o Tibete, ele voltou para Kan, né, o Sherabit Sutren. Sua eminência Yongtse Tenzin Nandak Rinpoche, que completou 98 anos em 2023, entregou a administração do mosteiro Trinten Norbutse a uma geração mais jovem, mas ainda é consultado em decisões importantes. Ele continua sendo a eminência parda da religião Bon, e seu conselho é solicitado em questões de grande relevância pelos mais altos dirigentes do Bon. De todos os lamas vivos, ele é a figura mais amada e admirada na comunidade Bonpo, por sua compaixão e por seu papel em salvar a cultura Bon. Muitos o consideram um Buda vivo. Tenzin ainda lamenta os amigos que morreram na emboscada na montanha Moruhi. Ele diz conhecer duas palavras em chinês: a palavra para atirar e a palavra para não atirar. Durante muitos anos, Tenzin acreditou que os deuses e os espíritos locais de Muruhi, onde ele havia baleado, o haviam amaldiçoado, mas agora acredita que eles salvaram sua vida. E é verdade, né? É verdade, que bonito. Essa, então, é a atualização ali, pelo menos até 2023, da vida de Onkse Rinpoche. E agora, vamos aqui, ainda dá tempo hoje, diremos pelo menos aqui a atualização do Sanjie Tenzin, que, como a gente sabe, veio a ser o 33º Menri Trenzi, ou a sua santidade, Lung Tok Tenpai Nima. À medida que Menri na Índia prosperava, uma questão não resolvida pairava sobre a sede definitiva da religião Bon. Agora havia dois mosteiros Menri, e o abade de Menri tradicionalmente liderava a religião Bon. Qual abade, o da Índia ou do Tibete, deveria ser reconhecido como líder do Bon? Embora o Dalai Lama não possa viajar com segurança ao Tibete, o chefe da religião Bon pode. Historicamente excluídos da vida política do Tibete, os Bonpos voltaram-se a seus próprios assuntos. Sandi, agora chamado de Sua Santidade,
manteve essa tradição no exílio. A postura apolítica dos Bompos e o status de Sandie permitiram que ele e outros altos dignatários Bon viajassem ao Tibete conforme a permissão das autoridades chinesas. Ele visitou os mosteiros Menri e Yungundrulin em uma viagem ao Tibete em 1994. Para chegar a Menri, sua santidade e os monges que o acompanhavam montaram cavalos por uma trilha íngreme até o passo Gangyak, pois não havia estradas na época. Ao alcançar o topo do passo, o mosteiro surgiu diante de seus olhos pela primeira vez em 35 anos. Sua santidade desmontou e prostrou-se no chão. Nesse momento, 3 trovões ecoaram de um céu azul sem nuvens, segundo Geshe Nima Dakpa, então membro da equipe do abade. Após cruzar o passo, sua santidade parou para realizar cerimônias em uma rocha conhecida como Trono Dourado, onde tradicionalmente o abade de Menri se sentava para ministrar aos leigos. Ele parou novamente em um santuário próximo, onde se diz que todos os abades de Menri receberam uma transmissão de conhecimento e autoridade do fundador de Menri, Niame Shrabi Gyaltsen. Geshe Nima Dagpa, responsável pelo planejamento da viagem, temia como sua santidade seria recebido pelo chefe do mosteiro, então o lama de 80 anos. Será que o abade de Menri no Tibete veria o abade de Menri na Índia como rival? Como nenhum mosteiro podia operar sem a permissão e supervisão chinesa, ele temia que sua santidade fosse recebido friamente por monges politizados. Será que ele seria aceito como chefe da religião bom? Quando chegaram ao mosteiro, Nima Dagpa procurou o chefe do mosteiro. Antes que pudesse perguntar, o velho monge convidou sua santidade para ser oficialmente entronizado como abade do mosteiro, conforme a tradição. O ancião trouxe o sagrado Nyame Kundan, um frágil e esfarrapado pano de seda de 600 anos, usado pelo fundador de Menri, e entregou-o à sua santidade para vestir durante a cerimônia. A cerimônia eliminou todas as dúvidas sobre a sede da religião Bon. A partir de então, todos os Bonpos aceitariam Menri na Índia como a sede de sua fé e sua santidade como seu líder incontestável. Pelo resto da vida, sua santidade permaneceu em Menri, na Índia, viajando ocasionalmente para um dos postos avançados ao redor do mundo para ensinar. Ele visitou os Estados Unidos várias vezes, incluindo viagem a Nova York, Charlottesville, Houston, Los Angeles e São Francisco, para dar instruções religiosas. Sob sua orientação, o bom se espalhou pelo mundo. Em 2014, a saúde de sua santidade começou a declinar. Ao se aproximar da morte, 3 anos depois, ele iniciou os preparativos. Pediu que as crianças tibetanas da escola próxima fossem levadas ao seu leito. Deu a cada uma um doce como presente de despedida. No dia seguinte, abençoou todos os moradores do assentamento Bompo, chamando os idosos de seus velhos amigos e desejando-lhes adeus. Eles ficaram em fila única, entoando sua oração de bênção, esperando para passar alguns momentos com o venerado homem santo. No terceiro dia, ele recebeu todos os monges de Menri. Mais tarde, naquele dia, à medida que a morte se aproximava, colocou-se em postura meditativa. Enquanto meditava, sua respiração cessou e sua cabeça tombou, segundo os monges que testemunharam seu último suspiro. Após 49 anos como abade, sua santidade morreu em posição meditativa aos 89 anos, em 14 de setembro de 2017. Depois que um médico declarou sua morte, um monge fez o chamado tradicional à meditação com 3 notas de uma concha, enquanto outros na sala entoavam orações. Quando a concha soou, testemunhas disseram que sua santidade ergueu a cabeça. Segundo os relatos, sua cabeça permaneceu erguida por 5 dias antes de finalmente tombar sobre o peito. As circunstâncias incomuns de sua morte são encontradas em relatos tradicionais sobre mestres bons que alcançaram a iluminação. Como sua santidade foi considerada alguém que atingiu esse estado de libertação, os rituais tradicionais para acelerar sua jornada espiritual não foram necessários,
e foram substituídas por cerimônias elaboradas e rituais especiais celebrando sua vida. Milhares de bombos, muitos da Europa e da América do Norte, viajaram a Dolange, formando longas filas para ver o corpo de sua santidade no quarto onde morreu. Monges construíram um forno especial, ou shorten, ao lado do templo para sua cremação. Em 2 de outubro de 2017, seu corpo foi colocado em uma liteira e levado ao shorten em uma procissão liderada por monges soprando trompas sagradas, muito parecido com o processo do Yongtse Rinpoche, dois lamas que realizaram a liberação, a iluminação. O corpo foi colocado em posição sentada dentro do shorten e o fogo foi aceso. Após o corpo ser consumido pelas chamas, milhares de oferendas que enchiam o templo foram lançadas ao fogo, incluindo bandejas carregadas de frutas, esculturas de sampa, tormas moldadas e longas tábuas de madeira com orações escritas em ouro e prata puros. Mais tarde, os monges demoliram o shorten e em seu lugar ergueram uma estupa de 5,5 metros, esculpida em 5 blocos de mármore branco, macrana, tão puro e impecável quanto usado para construir o Taj Mahal. O quarto onde ele morreu foi transformado em um museu, exibindo os poucos artefatos de sua vida. Uma estátua de cera de sua santidade, sentado em meditação perpétua, coroa a exposição. Então, amigos, terminamos por aqui hoje e ainda certamente teremos mais um encontro, porque ainda tem outros personagens. Tem o Santen Karmai, que é o terceiro monge que nós acompanhamos, aquele que era mais erudito e que depois acabou ficando no Ocidente, e ele foi muito importante para que a academia, né, as ciências da religião, a literatura ocidental pudesse conhecer o bom. Muitos dos livros que a gente tem vêm de Santen Karmai ou de autores que escreveram sob sua orientação. E aí também vamos ver outros personagens e assim terminamos o livro. Tá bom? Então, por hoje é isso. Deixa eu só anotar aqui onde terminamos. Ah, tem o Daniel Sgelgrove, tem muitos personagens aí que acabaram ficando queridos por nós, né? Inserir. Bom, depois eu anoto aqui. Então é isso, obrigado, pessoal. Até semana que Obrigada, Tiago. Obrigada, Felipe. Muito obrigada, Thiago. Obrigada, boa noite, gente. Por nada, boa noite, pessoal. Hoje não teremos guest demo, né, Andréia? Hoje não teremos, porque o pessoal tá lá no Retiro das Três Portas, a Lulu tá lá, muitos tradutores estão lá, então fica difícil. Aí faz a prática em português, não faz espanhol, é meio chato. Então hoje a gente vai, excepcionalmente não teremos essa prática, mas semana que vem Geshe-Dema estará conosco. Maravilha, então tá bom. Nos vemos semana que vem. Boa Muito noite, obrigada. obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.